Boa noite, eu resolvi fazer uma live rapidinha aqui no Instagram, realmente rapidinha. Eu nem estava com previsão de fazer live hoje, eu atendi até agora, mas eu falei, não, deixa eu fazer uma live. E eu queria avisar vocês que agora, na próxima terça-feira, dia 22 de junho, às 20 horas, eu vou estar começando um novo curso do baralho da vovó cigana. O baralho da vovó cigana, para quem não conhece, ai meu gato aqui subiu, ai meu gato aqui subiu, deixa a confusão, ao vivo é assim mesmo, né? Deixa eu só trancar aqui o Black, que ele me ama e que ficou juntinho, deixa eu só trancar ele, espera só um minuto, eita. Voltando, né, ao vivo, mas o Black me ama, né? Ele me deixa doidinha, né? Aí ele sobe em cima da mesa, ele quer colo. Então eu resolvi fazer essa live rapidinho, eu nem avisei, porque realmente eu resolvi de última hora para falar sobre o baralho da vovó cigana. Eu na terça-feira, dia 22 às 20 horas, eu tô começando uma nova turma, a duração do curso é de um mês. O baralho da vovó cigana é um baralho que tem 48 cartas, ele é um baralho bastante popular. O que é interessante do baralho da vovó cigana é que o preço dele não é alto, ele é um baralho que vem com as 48 cartas e vem com um livrinho, né? A autora desse baralho é a Tamina Thor, mas eu já fiz várias pesquisas para saber quem é ela, a gente não sabe quem é um pseudônimo, e ele é um baralho que eu estudo há muitos anos. Eu tinha até uma comunidade no tempo do Orkut, do baralho da vovó cigana, e lá nessa comunidade a gente trocou muitas informações, até com ciganas realmente, que participavam do Orkut naquela época, né? Hoje em dia eu tenho a comunidade do baralho da vovó cigana no Facebook, mas eu coloco lá mais anúncio de quando eu vou começar curso, porque minha vida é corrida, é um monte de aula e atendimento, então eu não tenho, mas sempre coloco alguma coisa lá do baralho da vovó cigana. E por que estudar o baralho da vovó cigana? Porque até para quem está começando na cartomancia, ele é um baralho, como eu falei, que ele tem um preço acessível. Hoje em dia estão fazendo falsificações dele, o que eu não acho legal. Se você quiser criar um baralho novo, tudo bem, tem um monte de gente criando o baralho, o Petit Lenormand. O Petit Lenormand, na verdade, é o baralho cigano, né? Eu também estou dando o curso do Petit Lenormand, mas eu sou da linha do Petit Lenormand, da linha europeia, né? Então, hoje em dia existem muitos ilustradores de Petit Lenormand, de tarô, éticos, né? Mas tem um monte de gente falsificando aí, vendendo baralho falsificado do baralho da vovó cigana, que eu não acho legal e não acho ético, né? Aliás, esse mundo da cartomancia tem muito disso, tem muita gente séria, mas tem muito pilantra, como toda a área, infelizmente, né? Mas voltando ao baralho da vovó cigana, ele realmente ele tem um preço acessível, ele vem com livrinho. Claro que a qualidade das cartas, por até ele ter um preço mais acessível, não é uma qualidade tão boa. O meu antigo tadinho tá acabado, mas durou muito tempo. Depois eu até ganhei de um amigo esse baralho da vovó cigana, que eu nem mexo muito com ele. Eu uso mais o meu velho para eu poder dar aula e apresentar as cartas bonitinhas, né? E o que é interessante é a diferença do Petit Lenormand, o baralho cigano, para o baralho da... Acho que voltou, deu uma parada, voltou. E por que é recomendável para quem está começando o estudo da cartomancia? Porque, como eu disse, o baralho ele tem um preço acessível e ele é muito interessante porque ele tem cartas a mais que o Petit Lenormand, o baralho cigano. Ele tem 48 cartas, né? Então eu separei aqui algumas cartas para mostrar para vocês. Então nós temos cartas que remetem aos objetos de uso do dia a dia. Então a gente vai ter o relógio, a gente vai ter a escada, a gente vai ter a tesoura aberta, a gente vai ter a vela,
a gente vai ter o cachimbo, o pente, tá aqui ao contrário, o poço, objetos, situações da rotina do dia a dia, principalmente ligadas à vida ao campo, né? O caixão, que não deixa de ser um objeto, a morte faz parte da vida, o envelope, que está ligado a mensagens, né? A garrafa, a vassoura, a espada ou o punhal, a cadeira, o balão, a tesoura fechada. Ou seja, nós temos várias cartas com objetos do uso do dia a dia, mas que numa linguagem simbólica e numa tiragem tem uma interpretação que é fabulosa. Então ele é muito bacana por isso, né? O fato de nós simbolizarmos, a gente dá uma outra roupagem, né? Para elementos que muitas vezes são elementos do cotidiano e o olhar comum vai dizer, imagina, isso não representa nada, mas no olhar simbólico representa muita coisa, e esses objetos, eles são muito interessantes na leitura, né? Nós vamos ter animais, né? Mais animais que o Petit Lenormand. No Petit Lenormand a gente tem o urso, tem a raposa, tem os pássaros ou a coruja, né? Tem o cão. Aqui no baralho da vovó cigana nós vamos ter até animais míticos, né? No caso aqui do dragão, que tem uma interpretação muito interessante, dependendo das cartas que caiam ao lado, né? Nós vamos ter os ovos da galinha, né, que também vai ter uma simbologia muito importante, é uma carta que pede cuidado. Nós vamos ter o pombal, não os pássaros, então tem uma diferença aí de ave, né? Vamos ter o sapo, que é uma outra criatura, né? O galo, também, que não tem no Petit Lenormand, e até o cão que tem no Petit Lenormand. Então nós vamos ter também animais míticos e animais do dia a dia, tá? Que também dentro de uma jogada vão indicar temperamentos, ações relacionadas a esses animais. Nós vamos ter espaços físicos, né? Então, por exemplo, a grade, ela pode indicar uma prisão de fato, né? Eu já peguei muitos jogos, né, onde caiu a grade, o sujeito foi preso, o João de Deus, né? Vários, né? Eu gosto muito de treinar com a mídia, então a prisão muitas vezes ela dá a prisão se você realmente não foi uma pessoa ética, matou, roubou, né? Então nós temos um local aqui, mas não só o local, muitas vezes a prisão é uma limitação sua, então muitas vezes, poxa vida, eu quero me separar, não pode, não dá para você se separar, né? Agora, porque muitas vezes nós criamos as nossas próprias prisões, né? Dentro de um relacionamento, dentro de um emprego, tendo medo da mudança, né? Nós temos a igreja. A igreja, ela pode estar relacionada à igreja católica, ela pode estar relacionada ao seu templo de Umbanda, ao seu espaço kardecista, budista, não importa, né? É um local de devoção, é um local de oração, tem uma carta bastante significativa. Muitas vezes nós vemos muitos conflitos por conta de religião, por conta de crença, e a igreja entra nisso, né? E nós vamos ter, como no Petit Lenormand, a casa, a residência, o local de moradia do próprio consulente ou da pessoa que perguntou. A casa hoje em dia pode trabalhar, desculpa, indicar que eu estou cansada, não parei hoje. A casa, ela pode indicar o trabalho home office, hoje por conta da pandemia, né? Eu estou trabalhando em casa, um monte de gente trabalhando em casa, né? Então, locais, né? Nós vamos ter também meios de transporte, e aqui no baralho da vovó cigana a gente vai ter o navio, como existe o navio no Petit Lenormand, e nós vamos ter também a locomotiva.
São dois meios de transporte e também simbolizam muitas coisas dentro de um método, né? Isso que é muito legal, essa coisa do cotidiano, né? A gente criar uma linguagem simbólica e que resolve e aconselha também o nosso consulente. O que eu acho muito interessante também no baralho da vovó cigana, nós vamos ter os elementos da natureza, né? Então a gente vai ter o mar, né? Que é uma carta muito interessante. Nós vamos ter o sol, como nós temos o sol no tarô, temos o sol no Lenormand. Vamos ter a lua, né? Sempre tem que ter esses corpos celestes, né? A gente vai ter a lua no tarô, a gente vai ter a lua no Petit Lenormand, vai ter a lua aqui no baralho da vovó cigana, a pimenteira, que não deixa de ser uma árvore, né? E a montanha, ou seja, nós vamos ter aí elementos da natureza. Né? Em relação também à religiosidade, né, que também é interessante, a gente vai ter a igreja, do qual eu já falei, a gente vai ter Mercúrio, né, que está relacionado a Hermes, ao nosso Hermes, né, que vem da mitologia egípcia e parte para a Grécia como notícias, novidades, notícias que chegam rápido, né? Nós vamos ter a grinalda. Essa grinalda pode muitas vezes marcar uma pessoa que de uma certa maneira, uma mulher quer casar, né? Se ela está namorando, ela quer se casar, mas a grinalda muitas vezes pode ser um casamento dentro da sua religião. Resolvi ser Hare Krishna, resolvi ser freira, resolvi ficar afastada de tudo e ser uma monja budista, né? É onde eu me caso, né? Como a noiva com a religião que eu professei. Então ela também tem essa leitura. E claro, a cruz, né? Que a gente também vai ter no Petit Lenormand, né? Que também pode, muitas vezes, dependendo do método, falar de um local e de um ponto, né? Outras cartas interessantes que eu acho muito bacana no baralho da vovó cigana é que nós vamos ter vários tipos de temperamento. E isso é muito bacana porque cria mais novidade dentro da leitura, né? Então nós vamos ter a mulher com os braços cruzados, que é uma mulher mais velha, né? Nós vamos ter a criança, que no Lenormand também a gente tem a criança. Vamos ter o homem com cavalo malhado, que mostra um tipo de temperamento que vai ser explicado no curso. O homem com a espada na mão, que é outro tipo de temperamento. A mulher com coruja no ombro, o homem com cavalo branco, o homem com cavalo marrom, ou seja, nós vamos ter... Vou fumar, tá? Eu adoro fumar, espero que não me censurem, por favor. É o mate é papo, e eu sou fumante mesmo. Assumo sem o menor problema. Então, o que é interessante? A gente ter esses tipos de temperamentos, né? Porque até dentro do curso eu vou dar muitos métodos da gente analisar o perfil psicológico da pessoa, como aquela pessoa funciona, a sombra, o inconsciente. Então, a gente ter esse recurso de ter vários tipos de temperamentos só enriquecem a leitura, sem sombra de dúvida nenhuma, né? Nós vamos ter... então a mulher com coruja no ombro, né? Nós vamos ter o médico, né? O médico, ele pode ser um médico mesmo, mas ele pode ser um tarólogo, ele pode ser alguém que ajuda o consulente, ele pode ser um terapeuta holístico, ele pode representar muitas coisas, tá? O importante é a gente não só se fixar na imagem, porque a ilustração, a imagem que a gente tem nas cartas, combinada com outras cartas, elas dão outras leituras, né? Por isso que o processo da gente estudar cartas, ele é muito interessante, porque você vai ter muitas combinações possíveis, né? Pode ser um médico maravilhoso que te ajude, mas pode ser um médico terrível e que não seja ético, e segure, se ele for um cirurgião plástico, né, as
as suas clientes que a gente vê por aí, né? Muito erro médico. Hoje em dia a gente vai lá na fila da vacina, você tem que ficar olhando para ver se a enfermeira te aplicou a vacina mesmo ou não deu uma injeção de vento em você, né? É um horror, né? A gente vai ter o médico, a gente vai ter a mulher que gosta de estudar, a mulher culta, a mulher sonhadora, a jovem, a mulher com flores na mão, que a gente pode fazer até uma analogia com o ramalhete também, do Petit Lenormand. Vamos ter o advogado, pode marcar um advogado, um juiz, né? O homem do cavalo preto, porque na vida da gente sempre tem gente cafajeste, né? Então o homem do cavalo preto, muitas vezes, ele vai falar sobre um comportamento errático da pessoa perguntada, a aliança, né, o anel, que não deixa de ser um objeto, porque pode falar de sociedade, de parceria, de casamento, né? Então ele é extremamente rico, e isso que eu acho muito interessante. A gente vai ter também a carta da cornucópia, né? Que é uma carta de bênção, que é uma carta de felicidade, de dinheiro, de boa sorte, de estabilidade, de coisas boas que vêm pelo destino, né? Eu adoro o baralho da Vovó Cigana, eu sempre divulguei o baralho da Vovó Cigana por gostar muito dele, por achar até, para quem realmente está começando ou não, estudar o baralho da Vovó Cigana, ele é muito legal. Eu acho que eu sumi de novo, né? Eu não sei porque que a minha imagem some, acho que está dando problema aqui, vamos ver se volta. Sumiu, não sei o que acontece aqui no Instagram. Eu não sou muito de fazer live aqui, mas a gente tem que fazer, né? Então, tô esperando aí reconectar. Ked Marroque, oi. Não sei se o pessoal tá me vendo, porque aqui eu sumi. Vamos ver se volta. Voltei, eu não sei o que está acontecendo aqui. Desliga, volta, é uma bagunça, né? Fazer live assim, né? Vou falar, nossa, que falta de profissionalismo, mas é assim mesmo, você entende? Eu sou aquariana, irreverente, né? Então, ele é realmente muito bacana. E pelo fato até dele ser um oráculo mais simples, ele tem até um valor de custo que eu acho legal. O livrinho que vem com ele, apesar de não ter muitas informações sobre as cartas, as informações que dão lá são importantes. Claro que no curso a gente vai expandir, né, o significado das lâminas, até por conta das experiências que eu tive com o baralho da Vovó Cigana e que eu conto em aula. E vou ensinar muitos métodos. Claro que nesse primeiro momento, porque ele é um curso básico, a gente vai estudar as 48 cartas, né? E estudar as 48 cartas profundamente. Como elas funcionam na sua cabeça, no plano da sua consciência, como elas funcionam no seu coração, na sua empatia em relação aos outros, como eles funcionam sexualmente, porque é claro, as clientes muitas vezes querem saber de sexo, e a gente vê isso no baralho da Vovó Cigana, no espiritual. Aliás, é muito interessante porque o baralho da Vovó Cigana, ele era vendido e ainda é muito em casa de artigos religiosos, casa de umbanda, que vende ervas, que vende imagens, né? Você encontrava muito baralho da Vovó Cigana lá, até por conta que na estrutura dele a gente vai ter elementos muito fortes para identificar magia, né? Hoje em dia o pessoal mexe com magia, aí você tem um monte de grupos, né? Todo mundo enfia o dedo na tomada, sem preocupação nenhuma e às vezes sem noção. Então nós temos cartas muito interessantes onde a gente pode ver também, quando a perspectiva for
de fazer métodos voltados para o espiritual e para mapear as interferências, com o baralho da vovó cigana, que é maravilhoso e riquíssimo. Então a gente tem o pente na relação da magia, muitas vezes pode ter uma relação com cartas do lado específicas de alguém que está minando, né, a energia da outra pessoa. Então é bem aquele tipo vampiro, né? No símbolo a gente tem o vampiro, que é aquele morto-vivo, né, que precisa da energia dos outros para ele poder se manter de pé. Então a gente pode identificar que magia com um pente, né? A gente pode, com um cachimbo, falar de elementos de defumação, de fazer uma limpeza, né? Com a vela, magia com vela, magia da vela. Caixão, claro que está relacionado a magias, né? Muitas vezes você encontra em casas de umbanda caixão espelhado, que é aquele pessoal que gosta de mexer com magia e esconder, né? Enterra o caixão. Só que a gente que é tarólogo, cartomante, por mais que os bruxos aí tentem esconder o trabalho, ou os médiuns de Araque que trabalham para o mal, a gente abre as cartas, a gente vê, né? Não adianta, né? Às vezes os centros ficam bravos com o tarólogo, dizendo que a gente não tem o poder de ver. Quem diz que a gente não tem o poder de ver? Quem diz que a gente não pode identificar entidade e magia? Claro que a gente pode, né? Isso é tudo questão de crença, né? A garrafa, né? Muitas vezes a garrafa são trabalhos feitos de magia, também herméticos, né? Para que o cliente não descubra. A vassoura, né? Por que bruxa tem vassoura? É justamente para fazer as limpezas que você tem que fazer no seu ambiente, na sua casa, né? Então até é uma medida muito boa quando ela cai dentro de um jogo, né? De você ter que limpar o seu ambiente. Muitas vezes a casa está contaminada, né? A casa não está, ou fizeram magia no local, né? Os ovos, a gente sabe que a magia com os ovos é uma magia super antiga, eu vou explicar no curso, né? Mas ele muitas vezes também está relacionado à magia. O sapo, né? A gente coloca, a gente não, né? Estou generalizando. Coloca, faz, coitado, amarram a boca do sapo, né? Aquelas coisas assim absurdas, né? E um caixão, como eu falei, que podem identificar esse tipo de problema. Então é muito interessante, porque a gente também faz ótimos diagnósticos em relação ao aspecto espiritual do cliente, se ele tem alguma interferência e que tipo de interferência o cliente está sendo vítima. O dragão também é uma carta que também é acompanhada de outras cartas, pode falar de magia, de poderes paranormais, né? Hoje eu abri vários métodos para esse Lázaro Barbosa, que é o serial killer de Brasília, e quando um assunto me interessa, eu gosto de abrir vários oráculos. Por quê? Por que é importante você que vai estudar tarô, que está começando, ou você que já é tarólogo das antigas, como eu, né? A gente aí é bem antigona na área, eu estou sempre treinando, eu estou sempre estudando. Então, quando acontece um caso assim que eu acho interessante, eu adoro puxar as cartas e vou acompanhando o noticiário. Por quê? Porque a gente aprende muito treinando. Eu até hoje treino. Então treinei, abri muito método em relação a esse serial killer, porque me interessou como que funciona um serial killer, né? O que passa na mente dele, o que passa no coração dele, né? Então abri mandala com símbolo, abri mandala com Petit Lenormand, com baralho cigano, depois até vou abrir com tarô, porque eu abri com Bellini, né? Então fiz um mapeamento bastante grande do tipo de comportamento desse sujeito, né? E realmente ele é muito problemático. Então é muito interessante que o baralho da vovó cigana, ele permite
esse tipo, eu só estou querendo aqui mostrar até um joguinho, ele permite esse tipo de leitura e de diagnóstico que, apesar da simplicidade das cartas, ele é extremamente efetivo e profundo, porque o que de uma certa maneira vai enriquecer uma leitura das cartas não é o baralho mais bonito ou mais cheio de símbolo, né? O que vai enriquecer uma leitura de um cartomante, de um tarólogo, é o conhecimento e as pesquisas que ele faz, é sua bagagem de estudos, né? O instrumento mais importante da cartomancia ou do tarô é o próprio tarólogo, o próprio cartomante, né? Então esse tem que ser pesquisador, tem que ser profundo, tem que separar o joio do trigo, né? Não adianta só assistir live como essa que eu estou fazendo aqui para achar que você entende tudo, né? Hoje em dia a gente sabe, tem formação aí, em um mês você vai estar tirando tarô e ganhando muito dinheiro. Pelo amor de Deus, né, gente? Não dá, né? Não dá, não rola, né? Quer dizer, é um engodo. Tarô demanda tempo, cartomancia demanda tempo. Eu puxo o Lenormand há 500 anos, eu resolvi só dar curso agora, por me sentir confiante em passar aquilo que eu aprendi, né? Mas a gente pode fazer perguntas, aqui até só estou separando o joguinho, que eu achei muito interessante, eu até postei no Instagram, mas eu gostaria até, para quem não viu, de falar ao vivo dele, né? Que até é um diagnóstico que eu fiz do perfil psicológico desse serial de Brasília, né? E é interessante, porque dentro do método que depois eu vou explicar em avançado, de baralho da vovó cigana, ele é uma pessoa que ele se mostra afetivo. É interessante que hoje, pesquisando ele na prisão fez cursos de empatia, de sexualidade, cursos de socialização no sentido até sexual, né? E aí até foi contemplado com bom comportamento, né? Quer dizer, isso daqui era uma fachada, né? Na verdade era a fachada que ele colocava para parecer de bonzinho, porque na verdade o lado sombra dele, ele não gosta das pessoas. A carta dos ovos é uma carta que fala de inveja, de problema com outras pessoas, né? De pisar até em ovos em relação a outras pessoas, de ter aborrecimento interno. Quer dizer, o outro, para o serial killer de Brasília, é um problemão, né? E é muito interessante como o baralho da vovó cigana mapeou isso muito bem, né? E aí, claro que essa cisão interna dele de não conseguir fazer link emocional, porque muitas vezes até a questão de não conseguir fazer link emocional é um problema cerebral, né? As pessoas estudam muito pouco o cérebro, né? Mas o cérebro, né, ele é um órgão, desculpa, pequeno, mas com muita complexidade. E eu já assisti até pela televisão há muitos anos atrás documentários de neurocientistas que analisaram serial killer, e ele se permitiu que se fizesse uma ressonância magnética no cérebro dele, e foi descoberto que ele não tinha sistema límbico. Ou seja, o sistema límbico dele era atrofiado, ou seja, ele não tinha empatia. Então, era uma disfunção cerebral. Então, se de repente ele saísse da casa dele e olhasse o vizinho, e o vizinho não cumprimentou ele, vão matar, né? Então, a maldade está no cérebro, né? E muitas vezes essas famílias pobres que põem filho no mundo, aí os pais se separam, não cuidam, as crianças ficam jogadas à própria sorte.
não tem educação, não tem manifestação ou cultura ou conhecimento dos próprios pais, viram esses lixos que a gente vê aí, verdadeiras aberrações da natureza, né? E ele, hoje eu estava pesquisando, o pai se separou da mãe, ele era pequeno, a mãe tinha 1000 namorados, ele teve pais adotivos assim, né, padrastos, que de uma certa maneira eram ladrões, quer dizer, já nasceu num lar, um cérebro atrofiado que já nasce num lar completamente sem noção. Você quer que saia o quê? Que ser humano você quer que, né, saia esses bichos? Nem bicho, né? Porque bicho é legal, né? Então, uma pessoa muito problemática. Então, esses processos que ele tem de muita dificuldade em relação a fazer links emocionais levaram ele para uma depressão profunda. O poço, ele está relacionado à depressão, à tristeza, entre outros atributos, tá? E o poço, como o poço fala de algo profundo, pode estar relacionado a situações do inconsciente dele, que estão lá no fundo guardadas, né? E que ele nunca conseguiu, de uma certa maneira, esquecer, né? Trazendo um comportamento depressivo, de baixa estima, de não ver perspectiva na vida, por conta da mulher com coruja nos ombros, que provavelmente foi uma das primeiras namoradas dele, né? Ele, quando ele tinha 19 anos, ele se apaixonou, ela não queria saber dele, e ele perseguiu ela, e aí ela conseguiu fugir, chamou 2 pessoas e ele matou as 2 pessoas que foram tentar salvar ela, né? Então você vê, dentro desse joguinho, como isso que aconteceu quando ele tinha 19 anos, ainda está enraizado e profundo, né? Então, talvez dentro dele, a culpa dele sair para matar, porque, né, as pessoas que não têm confronto na vida, a culpa sempre é do outro, né? Ah, meu pai não me educou, o outro fez isso comigo, né? Ninguém se olha frente a frente com a sua sombra e fala, não, eu errei, é que eu pisei na bola, que eu fui agressivo, né? A culpa é do karma, é do outro, é da entidade, fizeram um trabalho de magia para mim, né? Mas não se olha, né? E claro que ele tem problemas de rivalidades contra mulheres, né? Então vocês veem que num joguinho de 4 cartas, usando um método profundo de perfil psicológico, você tem uma noção de como funciona a mente de um assassino serial killer, que é o exemplo que eu estou dando hoje, né? E esse é um dos métodos, tem outros, né, que eu ensino no avançado do baralho da vovó cigana. Então dá pra gente mapear muita coisa. Então o que eu quero dizer? O fato dele ser simplesinho, né, de mostrar cenas do cotidiano, objetos do cotidiano, claro que aí a gente vai ter os temperamentos das pessoas, claro que a gente vai ter questões difíceis na vida, como o caixão, a cruz, né, que são cartas difíceis. Ele é extremamente profundo. A partir do momento que você usa métodos adequados, né, e entenda mais profundamente o significado das lâminas. Então era isso, uma live assim rapidinha que eu fiz de última hora. Eu vou voltar mais aqui no Instagram para fazer live. Hoje a gente precisa conversar. Eu até gosto, né, mas às vezes também me dá preguiça, né, aquela coisa de aquariana. Mas então gostaria então de novo avisar, né, que eu vou começar o curso do baralho da vovó cigana na próxima terça-feira, às 20 horas. A aula é feita pelo Zoom, são 2 horas de aula, né, toda terça-feira, às 8 horas da noite, e a gente vai olhar essas 48 cartas. Aí na última aula eu vou ensinar alguns métodos. Aí, feito isso, eu tenho feito também em um mês o curso avançado para quem já fez o baralho da vovó cigana, aonde eu vou ensinar outras técnicas mais avançadas, né? Então, se você tiver interessado, depois eu até vou gravar o vídeo aqui e vou deixar o meu WhatsApp para você entrar em contato. É só vocês entrarem em contato e eu passo os dados, né?
eu vou terminar. Eu agradeço a presença de vocês. Eu estou vendo que um monte de gente escreveu, mas acabou não dando para ler. Depois eu respondo. Alguém tem alguma pergunta, tem alguma dúvida? Só me perguntar. Kedma Roque, obrigada, viu? Um beijo, saudades de você, viu? Eu adoro, Kedma, estudar oráculo, né? Eu tô sempre estudando oráculo, eu tô sempre estudando método novo, né? Eu não paro. Como eu falo, eu gosto muito de treinar com a mídia, né? Então eu faço muito métodos para os prefeitos, para os presidentes, para a Covid, né? Para as vacinas. É muito interessante porque as cartas, por exemplo, eu me mapeio muito pelas cartas. Eu não fico abrindo métodos complexos para mim toda hora. Mas, por exemplo, eu tenho que procurar um médico especialista, eu vou abrir o baralho da vovó cigana para ver se ela é bom. Eu tenho meus gatos que eu amo. Eu vou olhar no baralho da vovó cigana ou no Petit Lenormand se o veterinário é bom, se a clínica veterinária é boa, se eu devo levar o meu animal de estimação lá. Eu mapeio tudo. Para que existe as cartas? Para também usar profano, não é só espiritual, é para usar para o uso do dia a dia, você entende? Então, se eu vejo que eu não confio nesse profissional, eu caio fora na hora, né? Muitas vezes eu peço conselho, né? Então, por exemplo, há um tempo atrás, aí, no Dia dos Namorados, me bloquearam no Facebook, provavelmente uma pessoa religiosa, porque não gostou do post que eu coloquei, e eu mapeei ela, sem saber quem é ela tá lá nos meus amigos, mas eu mapeei e tomei as medidas que eu devia tomar, vendo ela pelas cartas, tá? Adriana, meu gato está doente, as cartas avisaram antes que iria acontecer, sem sombra de dúvida nenhuma. É aquilo também, né, moçada? A partir do momento que a gente faz uma pergunta para o oráculo, para o tarô, a gente tem que estar preparado para a resposta. Tá? Então, muitas vezes a gente vai abrir e a resposta, às vezes, é dura, é um não. Tá? Então, a gente tem que também estar pronto. Se você não quer saber nada, não abra a carta. Agora, se você quer saber, esteja preparado. Não tenha ilusão de que o tarô vai falar que vai aparecer o príncipe encantado, que a sua crise financeira vai se resolver num passe de mágica, porque isso não existe, né? Então, nossa, Adriana Pontes, eu espero que ele se recupere, ele está hospitalizado, então o fato dele estar hospitalizado aí, né, tomando a medicação correta, torcendo aqui, eu amo o gato, espero que seu gato fique bom, se restabeleça, né? Acredito em tudo. Sim, sabe, a gente tem que ter fé, né? A fé é uma coisa importante, não só fé, tá? A gente tem que ter fé, tem que ter uma atitude positiva em relação à vida, mas tem que correr atrás, né? Ah, sim, né, Kedma? A Kedma também é cartomante, é taróloga, a Kedma é das antigas, né? Tem muita gente aí das antigas, né? Que atende a clientela faz muitos anos, né? As tarólogas e cartomantes da velha geração, né? E o fato de ter muitos anos aí de praia não significa não que eu não continue estudando. Até essa semana, meu filho me viu muito quietinha. Ele, nossa mãe, o que você está fazendo? Estudando. Estou sempre estudando história do tarô, estudando métodos novos, fazendo pesquisa do renascimento em relação ao tarô, fazendo pesquisa sobre símbolos, né? Pesquisando oráculos novos, treinando, né? Então, um profissional ele tem que estar sempre se renovando, se aprofundando, não é fazer um curso e eu sei tudo. Ninguém sabe tudo, não existe quem sabe 100%. Nós somos seres caóticos e falíveis, tá? Mas o fato de você estar sempre estudando, pesquisando, como eu falo, abrindo para mídia, aí você guarda o jogo, fotografa,
ver se sua previsão deu certo. Isso vai dando segurança para você como cartomante, como tarólogo, né? Por isso, estudar sempre. E o próprio oráculo, ele ensina, eu sempre falo isso quando eu faço live. O tarô é o professor, o baralho da vovó cigana é o professor, o Petit Lenormand é o professor, porque a partir do momento que a gente treina com ele, ele se revela, né? Se revela muitas vezes em novas combinações, em situações muito interessantes da junção de uma carta com outra, né? Que oráculos é religião do mal? Me dizem que é coisa ruim, como lidar com isso? Não tem oráculo do mal, né? O oráculo não é religião do mal. Isso é uma coisa que a Igreja Católica colocou, que quem fazia previsão, astrólogo, cartomante, era excluído da igreja, né? É excomungado, né? Mas isso é crença, sabe? Eu respeito a Bíblia, eu respeito os livros sagrados, mas foram escritos por homens, por homens. Então a gente tem que saber limpar o joio do trigo, né? Oráculos como o Petit Lenormand, oráculos como o baralho da vovó cigana, como o tarô, como o oráculo Bellini, como o Símbolon, são profundos, né? E não tem oráculo do mal. Quem faz mal é o homem, é o caráter do homem, né? É a mesma coisa, eu tenho uma faca, eu posso usar essa faca para cortar laranja, para cortar maçã, para cortar um pedaço de carne, e eu posso usar a faca para matar, né? Então, quem faz mau uso de oráculo é o próprio cartomante, ou da magia, a responsabilidade é totalmente da pessoa, né? Mas oráculo não é religião do mal, não. Oráculo é uma coisa muito boa, né? O que existe aí é essa ideia errada de crença, que não se faz previsão, que a gente não pode ver o futuro. Quem disse? Quem disse? Né? A gente faz previsão, sim, o cérebro tem a capacidade de antecipar a partir do momento que ele tem um suporte e entenda de linguagem simbólica. Então, a gente pode fazer previsões de eventos, sim, né? Eu abri já tantas cartas que o assunto aconteceu depois de 5 anos, principalmente quando a gente abre para relações afetivas de casados. Às vezes demora 5 anos para aquela separação que você viu acontecer. E você já falou que vai acontecer daqui a 5 anos. Na astrologia, a gente tem programas hoje em dia, você vai para o passado e você vai para o futuro. Sabe? Tarô é a mesma coisa, tanto que qualquer oráculo ou tarô mapeia o trânsito dos planetas no céu, mas numa linguagem diferente, né? Então, a gente tem que limpar muita coisa. Por isso que eu acho que é muito importante até fazer lives, porque eu vejo que ainda, né, ainda mais hoje em dia com essa questão da pandemia, todo mundo vendo um monte de live, hoje todo mundo é tarólogo, hoje todo mundo é médico, hoje todo mundo é especialista em vacina, né? É um absurdo, né? O ego lá em cima, né? Todo mundo quer aparecer, quer ter os seus 15 minutos de fama, se fala muita bobagem. Né? Então é importante até a gente da velha guarda que estudou, né, que divulgou muito o trabalho de tarô no Brasil, a gente ainda continuar fazendo lives e dizendo o tarô não veio do Egito, né? Porque apesar impressionante de ter toda uma mídia, né, à disposição, livros, bibliotecas, internet, tem gente que fala que o tarô ainda veio do Egito. Né? Ou que tarô é coisa do demônio, quer dizer, está completamente equivocado, né? Mas a gente vê, cada um tem o cérebro que merece, né? É difícil, né? É complicado, e a gente está aqui e tem que viver com essa diversidade, mas gente sem noção a gente afasta e deleta. Então é mais ou menos assim, mas existe muita crença, viu? Muita ideia errada em relação ao oráculo, em relação a muita coisa. E as pessoas que muitas vezes hoje em dia estão fazendo live, né, estão achando que vão ganhar dinheiro com isso, podem ganhar um dinheiro por um tempo,
né? Mas você vai precisar de anos para se solidificar como um bom profissional, a coisa não é rápida. Muitas vezes leem livros porcarias, assistem lives porcarias e ficam replicando, né? Repetindo bobagens, né? É aquela coisa até daquele passarinho, o cuco, né? O cuco, ele não quer cuidar dos filhotes, então ele põe os ovos num filhote de qualquer outro pássaro porque sabe que vai cuidar. Então a maior parte das pessoas não tem ideias próprias, né? Vem os cucos da vida, põe o ovo lá no seu cocoruto, no seu chácara, e você fica repetindo. A ideia nem é sua. Quer dizer, você tem que estudar e fazer muitas pesquisas e trabalhar com a transdisciplinaridade para você chegar a ter uma ideia sobre o assunto que seja sua, né? Você tem que pensar, você não pode ser um papagaio que fica repetindo o que o outro falou. Tem muito livro, mas tem muito livro que você tem que questionar. Não quer dizer que todo mundo diz que é bom, né? A gente tem que ter bom senso. É o que falta hoje em dia, né? Falta muito bom senso. As pessoas não têm paciência para estudar, só querem ver imagem, não tem paciência para ler bons livros, né? É aquela coisa muito visual. Eu vou assistir live, porque na live não vai, sabe? E você precisa de muita experiência, porque você vai atender pessoas, né? E com o ser humano não se brinca. Então o cartomante, o tarólogo, ele tem que ser muito responsável. Se a pessoa ela vem pedir uma orientação para a gente, é porque ela está precisando, é porque ela está fragilizada, né? E você tem que ter respeito, porque quem trabalha sem respeito no mundo da cartomancia, o karma volta. Mas eu não tenho dúvida, conheço vários casos, tá? Engana o cliente, mente, fala bobagem, aguarda. Você está mexendo com um campo que você desconhece. Então, mais humildade, né? Mas eu vou terminar por aqui. Eu vou fazer outras lives. Muito obrigada pela paciência de vocês. Semana que vem eu volto com algum oráculo novo. Aí a gente também abre para perguntas. Depois até no Instagram eu vou fazer uma enquete do que vocês querem que a gente até converse em live. Mas eu quero ter uma participação maior com o meu público, para quem gosta de mim. Em termos de a gente bater papo, trocar experiências, porque eu acho que a cartomancia e o tarô precisam. Tá bom? Então, olha, beijos, muito obrigada pela participação de vocês. Eu agradeço a presença. Alguém tem mais alguma dúvida? Acho que não, né? Eu não sei aqui como desliga. Ai, meu Deus do céu, é que eu ainda não estou acostumada com o Instagram. Então, eu tenho que ver, mas eu acho que eu vou tentar sair por onde. Beleza. Deixa eu ver aqui como eu saio. Vou chamar a minha nora aqui para ver como que eu saio. É aquela coisa, né? Eu faço muito live oh meu Deus, no Facebook, né? E no Facebook eu sei mexer. Aqui no Instagram, no celular, ainda tenho um problema, porque eu também quero fechar essa live, mas eu também quero salvar. Eu vou ver se... Só aguardar mais um minutinho. Peraí. Thalita! Eita, tudo improvisado, né? Mas eu fui pedir aí ajuda para a Thalita para ver como que eu encerro aqui. Eu não sei, eu queria encerrar e queria que a live ficasse gravada. Mas, de qualquer maneira, muito obrigada pela presença de vocês. Desculpe aí o meu mau jeito aqui para terminar, mas eu volto. Vamos ver se ela acha. Nem ela tá achando. Uma solicitação para a senhora. Sim. Ai, obrigada, viu, gente? Desculpa, um ótimo final de semana. Nem ela tá achando. Não sei como desliga aqui, viu? Não, desligar aqui. Aí, tá ótimo. Tá, então eu vou encerrar. Beijos. E aí eu quero